Capítulo 21. Evangelizando crianças. Crianças. Quando o assunto é evangelismo, muitos deixam de incluir as crianças, mas elas precisam ou não nascer de novo? A melhor resposta está na palavra de Deus. É necessário nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus responde à pergunta de um homem, Nicodemos, que queria saber sobre o reino de Deus. Jesus respondeu que seria sim necessário nascer de novo, que se faz necessário. Quais estas necessidades? Como todo homem nasce pecador, então toda criança é pecadora, por causa da natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte passou a todos e todos pecaram. Por isso Jesus, ao afirmar a necessidade de nascer de novo, inclui também as crianças. Para falar, Jesus morreu para todos, incluindo as crianças. Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer, pois se tivéssemos de morrer, iríamos para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O novo nascimento nos livra da condenação do inferno e nos garante a salvação. E se as crianças já nascem pecadoras, elas precisam de salvação como os adultos. Sempre pensamos que Deus não deixaria uma criança ir para o inferno, mas a palavra diz: assim também não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que venha a perecer um só desses pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 14. Deus não é injusto, pelo contrário, a sua justiça se aplica a todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Se o fato de ser criança garantisse a salvação, seria muito mais fácil salvar a todos, pois bastava Deus levar as pessoas ainda crianças. Mas este pensamento não tem base bíblica. É apenas uma maneira do homem amenizar sua condição diante de Deus. Os filhos estão ligados à aliança de seus pais, até que possam tomar decisões por si mesma. Paulo diz que crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por isso não batizamos crianças, pois o batismo é para arrependimento. Pais, os primeiros evangelistas dos filhos. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te damos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Salmo capítulo 79, versículo 13. De geração a geração, diz a intenção de Deus de se revelar ao homem através de suas gerações. A missão dos pais é transmitir a fé em Jesus. Exemplo: corrida de revezamento de 3, onde cada atleta corre um percurso passando o bastão um para o outro e ganha o que chegar primeiro na linha de chegada com o bastão. O bastão que os pais têm de manter em mãos e repassar aos filhos são o sustento de sua fé e o seu testemunho para que os filhos vejam e creiam em Jesus. É ilusão achar que as crianças vão se converter espontaneamente por irem à igreja. Elas precisam ouvir o plano de salvação e receber Jesus nas suas vidas. Os pais devem ser os primeiros a levar os filhos a conhecer e confessar Jesus, ler a palavra com eles e etc. Tudo tem seu tempo certo. E a infância é o melhor tempo para semear o evangelho. O alvo dos pais não é apenas terminar a corrida e sim subir ao pódio com os filhos. Como evangelizar seus filhos? Leia a Bíblia para ele. A palavra é viva e vai operar no coração dele. Conte histórias da Bíblia. Desperte o interesse do seu filho por Jesus. Ore pela conversão de seus filhos. A conversão é uma obra do Espírito Santo, mas a responsabilidade de orar é dos pais. Faça a oração de confissão com seu filho. À medida que ele cresce, irá compreender o que está fazendo. Leve-o aos cultos da igreja, para ele ouvir a palavra de Deus e incentivá-lo a adorar e cultuar a Deus. A igreja, responsável a pregar o evangelho a todos. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. O termo usado a toda criatura significa a qualquer um, a todos. Na infância é a fase em que as pessoas mais se convertem. E por quê? Porque as crianças são mais abertas ao evangelho e o aceitam com uma fé simples. Para falar, criança é terra fértil e terra fértil é aquela que crê. Pesquisa por faixa etária mais aberta ao evangelho.
Após os 30 anos, 5%. Dos 15 aos 30 anos, 10%. Dos 5 aos 15 anos, 85%. Quando a igreja deixa as crianças de lado, ela mesmo perde uma grande colheita. Se deixarmos passar esta fase da infância e não as evangelizarmos, mais tarde grande parte delas não vão mais querer ouvir. Quando chegamos em Tangará, as 2 primeiras células de crianças tinham várias crianças. Mas com o tempo os pais, atarefados com outras coisas, não as trouxeram mais. Este é o risco que estes pais correm de que, daqui a alguns anos, arrependimentos e sem saber o que fazer, quererem fazer de tudo para ver seus filhos dentro de uma igreja. Compreendendo as necessidades espirituais de uma criança. Toda criança tem necessidades espirituais como adultos têm, e elas são: número 1, precisam ter um conceito verdadeiro de Deus que está somente na Bíblia. Número 2, precisa compreender a natureza do mal. Número 3, precisa conhecer o seu próprio valor aos olhos de Deus. Número 4, precisa conhecer e receber o plano da salvação. E número 5, precisa saber que a Bíblia é a verdade e que Deus tem um propósito para ela. Conclusão. Um homem de Deus disse certa vez: muitos estão dispostos a perder a vida por Jesus, mas poucos estão dispostos a perder a glória. Muitos não veem glória nenhuma em trabalhar com crianças. Mas afinal, de quem é a glória? A glória deve ser apenas de um, e é aquele que merece toda a glória, honra e louvor: Jesus Cristo. Ao evangelizar as crianças, faça-o para Ele.